Sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast Grão de Mostarda. Eu sou Viviane Lago, sou nutricionista e coordeno aí toda a parte de comunicação desse podcast. Esta é uma retomada, na verdade, em grande estilo, com um tema muito interessante que eu gosto muito, que é a aromaterapia. Então eu quero apresentar a nossa convidada que traz essa volta do nosso podcast, a doutora Natália. Quero que você fale um pouquinho, Nath, da sua trajetória profissional para a gente começar sobre este tema tão interessante, tão importante a ser discutido. Olá a todos vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Viviane pelo convite de retomar aqui o podcast com um assunto tão importante, tão atual, que é a aromaterapia. Vou me apresentar a vocês. Me chamo Natália Monese, sou naturopata, também sou técnica em nutrição e dietética e dentro das terapias que eu utilizo na naturopatia está a aromaterapia, que é uma das mais aí utilizadas e importante no processo de cura, de alívio de transtornos e doenças. Então, acho que a primeira pergunta, o que todo mundo quer saber, o que é aromaterapia? Você pode contar um pouquinho pra gente o que é aromaterapia? Bom, a palavra vem do grego, aroma, que é de odores agradáveis, e terapia, que é de terapia. Então, é terapia com odores agradáveis, que de fato são maravilhosos, Esses odores são extraídos de folhas, raízes e flores, então é 100% natural e puro, tem uma concentração muito alta das moléculas que existem dentro dessa extração. A aromaterapia é utilizada como alternativa e integra os tratamentos da medicina convencional no auxílio de doenças físicas, comorbidades, até mesmo pessoas que estão passando por um tratamento de câncer e as doenças psíquicas, emocionais, trabalha auxiliando na depressão, na ansiedade e também na síndrome do pânico. Maravilha. Eu vou anotando aqui algumas coisas, sim, Nath, porque eu acho tão interessante, você falou algumas coisas que vale a pena a discussão, Então, assim, primeiro que natural, vem das plantas, de várias partes das plantas, é natural. Por outro lado, alta concentração, isso, Então, justamente. assim, é muito legal isso, de se discutir que, apesar de ser natural, e a gente vai falar isso ao longo do podcast, Então, aguardem aí. Mas essa questão de que, assim, é natural, mas tem contraindicação, sim, tem os cuidados a serem tomados. Então, que eu acho que, a gente vai discutir aí também. Isso. E outro ponto importante é que a aromaterapia, ela vem para integrar, um tratamento. Então, ela não vai substituir um tratamento médico, Então, isso, é importante esse cuidado também, de como que ela vai fazer parte desse tratamento. Isso. Ela integra o tratamento, por isso é importante entender a doença desse indivíduo, a idade, as condições dessa pessoa, para a gente saber qual é o melhor óleo, quantidade de gotas na diluição desse óleo, se é necessário uma sinergia, o uso de mais de um óleo ali numa mistura, a quantidade de vezes que essa pessoa vai ter que utilizar o óleo. Então, por isso que é importante a consulta, com um profissional da área, um aromaterapeuta, um naturopata que trabalha com aromaterapia, Então, já vou engajar aí nessa pergunta. Como que é a consulta com o aromaterapeuta? É feita uma anamnese, para quem não entende da palavra, é uma entrevista, uma consulta com uma série de perguntas que investiga essa pessoa desde a sua fase da infância. Então a gente vem aí trabalhando traumas, doenças, situações emocionais que essa pessoa traz com ela, comorbidades, todas as medicações que ela consome, inclusive nutracêuticos e naturais, para que não haja aí uma interação ruim entre o uso dos óleos essenciais com esse tratamento que essa pessoa já faz, Então,
a consulta é isso, a gente fazer perguntas chaves necessárias para desenvolver o melhor protocolo de uso dos óleos essenciais para tratar essa pessoa, que pode ser de forma preventiva também, tá? A forma preventiva vai evitar aí que você desenvolva uma doença, às vezes até mesmo crônica, né? Então, é bem bacana. Legal. E essa questão da interação também é algo super importante, né? Sim. Porque a gente está falando novamente, vem das plantas. Aí as pessoas utilizam o chá ou um fitoterápico e às vezes é da mesma planta, só que na aromaterapia está trabalhando o óleo essencial dessa planta. Isso. E num fitoterápico, num chá medicinal, a gente tem ali outros compostos, né, que a gente chama de fitocomplexos. Mas pode ter a interação e o óleo essencial também faz parte da fitoterapia. Então é super importante esta consulta, né, buscar a ajuda de um profissional, né, para fazer com segurança, né? Eu como naturopata também sou fitoterapeuta e utilizo fitoterápicos, as ervas medicinais em forma de infusão, chá, até mesmo encapsulado. Por isso também que é importante eu saber o que esse indivíduo consome, né, para não ter um aumento aí do consumo da mesma planta, né? Tudo bem que o fitoterápico ele tá a planta ela inteira, não é tirando as moléculas que é extraído pelo óleo, mas mesmo assim vai aumentar aí o consumo, né, das propriedades dessa planta medicinal. Como nutricionista, né, eu sempre costumo dizer, inclusive, que essa anamnese é fundamental para um bom tratamento, para a segurança, tudo, porque muitas vezes, novamente, como é natural, ele não conta para a gente que está utilizando, porque ele acha que não é relevante, né? É natural, não tem problema, não faz diferença o profissional saber. Então, assim, para você que está ouvindo, comente com o profissional tudo que você está fazendo de uso, inclusive dos chás medicinais, sim, né? De tudo que você acha que é natural, o profissional ele vai entender se existe algum problema de fazer o uso junto ali, né? Então é super importante isso, né? Com certeza. Acho que muita gente pensa, é natural. Posso usar à vontade, mas não é bem por aí. Exatamente. E aí acho que é legal a gente também falar um pouquinho, Nath, como as pessoas podem se beneficiar então da aromaterapia. Você já trouxe aí algumas questões de saúde, tudo, mas como que esses benefícios acontecem? Como que ela pode realmente aproveitar tudo isso? Certo. Os benefícios, como eu havia dito, são para doenças físicas, mas também emocionais, né? As partículas do óleo, elas entram através da inalação. Depois vou explicar um pouquinho aí como pode ser feita, né? Mas a inalação é nosso sistema límbico, né? Já manda a informação para onde há necessidade. Então é como se fosse inteligente, né? O organismo é muito perfeito, né? O corpo humano é muito inteligente. Então se beneficia em várias áreas que você tem a necessidade, né? De trabalhar, de melhorar, de curar. Existem várias formas de se beneficiar da aromaterapia, dos óleos essenciais, né? Então, tanto em doenças no corpo físico, como dermatite, enxaqueca, doenças crônicas, né? Como também nas comportamentais e psíquicas. Então, assim, existem hoje vários artigos científicos recentes e comprovados que os óleos essenciais ajudam, né, em pessoas com TDAH, autismo, em todos os graus, né? Mas na parte comportamental, não é a cura, né? É importante também esclarecer isso, né? Então, assim, a mãe ou a pessoa que vai utilizar um protocolo para essa criança de aromaterapia vai ajudar no comportamento que essa criança tem. Mais uma vez, há necessidade de uma consulta com um profissional da área para entender qual é a dificuldade que essa mãe tem com essa criança, como é o ambiente onde essa criança vive, qual é aí o laudo que ela tem, né? Realmente o CID que ela apresenta, qual é a dificuldade que essa criança tem em se adaptar, por exemplo, na escola, se adaptar a mudanças, né? Então, tudo isso é muito necessário para ajudar. E, voltando a falar dos benefícios, né? A gente entrou aí na parte comportamental, vamos falar um pouco da parte emocional, né? Hoje temos aí 80% da população no nível de estresse, né? Bastante gente com burnout. Então, o óleo essencial, ele auxilia também a diminuição do estresse,
promove o relaxamento, né? Traz clareza para tomar decisões, tá? Muitas vezes as pessoas estão dentro de uma situação e não conseguem enxergar uma saída, enfim. Então o óleo essencial, ele auxilia nessa parte assim de clareza, né? De ter mais atenção ao que está ao seu redor ali para você tomar uma atitude. Então é bem interessante. Então não é a aplicação, né, a utilização da aromaterapia não é algo empírico, não é algo que eu escutei e está tudo certo. Tem uma ciência, né, tem estudo, tudo por trás disso. E outra coisa que eu acho super importante, né, é que está lá relacionado, né, no primeiro momento a gente vai ter vai sentir o cheiro, e este cheiro já começa a trazer os benefícios, como você disse, né? Vai lá para o sistema límbico, mas e aí eu acho que eu sempre trabalho também nessa linha de falar assim, de entender qual é o aroma que esse indivíduo gosta também. Isso. Né? Porque se eu sinto, tudo bem, a ciência mostra que aquele óleo essencial é interessante para aquele benefício. Mas eu não gosto daquele cheiro, a gente já tem uma restrição de resultado. Fisiológico vai acontecer, porque nosso corpo recebe essa informação e vai, como você bem disse, vai distribuir, mas eu não gosto daquele cheiro. Então, a ajuda do profissional vai vir também nesse sentido. Qual é o seu aroma de preferência? E aí a gente que conhece ali os óleos, sua composição química, vai buscar pela química qual é o composto daquele óleo essencial que vai trazer aquele benefício também com um cheirinho que você gosta, né? Eu acho que isso também é bem interessante de falar, né? São as memórias olfativas, né? Sem dúvida. Então, você pode sentir um aroma, por exemplo, vou mencionar aqui um óleo patchouli, né? Que é utilizado, inclusive, em muitos fundos de perfumes. Então, é um perfume que é um fundo antigo, que é utilizado pela época dos nossos avós, enfim. Se de repente essa pessoa teve traumas e situações onde esse aroma estava muito distribuído, ela vai resgatar isso. Então não é bom. Então, eu tenho que entender o que ela precisa. É o óleo de patchouli. Poxa, mas eu não gostei, não me adaptei. Então eu vou entender quais outras opções existem, porque existem na aromaterapia para substituir esse patchouli, que por muitas vezes eu preciso usar 2 óleos para trazer o mesmo efeito do patchouli, tá? Então essa é a importância do profissional também. É apaixonante esse tema. Eu ia pedir para você exemplificar, e você já trouxe a questão até do patchouli nesse exemplo, mas também agora entender um pouquinho formas de uso, né? A grande maioria pensa no óleo essencial na aromaterapia só no difusor de ambiente. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre algumas opções de uso, alguns óleos. Sim, claro. Que você trabalha aí na sua experiência. Trouxe até para vocês aqui, né, algumas opções. Então, vamos lá. Além do difusor, que é super conhecido e super útil, principalmente em ambientes que tem mais pessoas para fazer aí a absorção desse óleo, como por exemplo uma sala de aula, que é bacana para concentração. Então a gente tem alguns usos pessoais, tá? Então eu vou começar aqui, né, pelo difusor pessoal, que esse aqui no caso ele é em forma de colar, mas existem relógios, pulseiras, broches, né, uma infinita gama de uso, tá? Então dentro dele, se você quiser abrir, que esse é o dela. Não vivo sem, né? Então, ó, quando você abre, ele tem o feltro, né? E nesse feltro pinga-se o óleo essencial, tá? E aí a quantidade bem pequenininha mesmo, né? Fechou. E aí pode estar utilizando a forma de uso, né? O tempo, quantas gotas, tudo isso. Quem vai fazer esta prescrição, determinar isso, é o aromaterapeuta. Então até o tempo de uso, né? Eu falei, não fico sem, mas a gente tem um tempo. O tempo certo de uso para fazer, tá bom? Isso mesmo. Outra forma de uso pessoal muito legal é o stick, tá? Que também ele é de plástico, então para criança é muito bom, tá? Dentro do stick existe um feltro também, e aí a gente pinga aqui a quantidade ou a sinergia necessária. Então esse paciente ele vai colocar mesmo dentro esse é meu, tá, gente? Que é uso único, né?
dentro do nariz, ele vai sentir esse aroma aí de 1 a 3 minutos, depende do que foi prescrito de um lado e do outro da narina. Tá? Então, eu uso bastante como um amuleto, Vivian, tá? Principalmente para as crianças e para pessoas que estão em situação de pânico, né, que tem aí muitas questões emocionais ou traumas. Então, tem aquela arritmia que é pelo trauma, então é um amuleto dessa pessoa, já traz a calma para ela. Isso é legal, porque normalmente se pensa né, no stick só para a parte respiratória. E não, ele é um amuleto aqui no consultório, tá? Legal. Outras 2 formas de uso pessoal também, bem interessante, é diluído em óleo carreador. Então eu trouxe 2 embalagens aqui diferentes. Vou começar pela de plástico, tá? Que se for uma criança, né, ou se você for transportar e ter medo de quebrar, então ela é gotinha, você pinga e utiliza esse óleo. Também vai ser prescrito o local de absorção, né, porque tem óleos que não pode ter exposição solar, tá? E também a quantidade de gotas que você vai usar. E tem também diluído em óleo carreador, já é em vidro, muito lindo para presentear, tá? Eu utilizo muito, prescrevo muito para utilização na sola dos pés, né? A sola dos pés é um lugar de boa absorção para tratamento terapêutico. Então aqui tem, geralmente a gente utiliza aí pela manhã e à noite, essa sola dos pés, e traz um efeito maravilhoso. Outra forma de uso, a pulverização no travesseiro. Então, não sei se vocês conseguem ver que tem a água para pulverizar, né? Mas o óleo essencial foi diluído num óleo carreador para depois estar aqui dentro da água, tá? Nunca o óleo essencial direto na água, assim também como não se pode pingar ele direto na pele, né? Então, você espirra na sua fronha, na cabeceira, mais para relaxamento, para tratamento ali da insônia, né? Quem também tem um sono dificultoso, acorda muitas vezes à noite, então a gente faz um tratamento de insônia também, com a higiene do sono, mais a aromaterapia durante todo o dia, desde a hora que o indivíduo acorda até a hora de dormir. Então tem vários tipos, e o último aqui é o nosso sprayzinho mágico. E, por último, em cremes ou géis, tá? Eu tenho aqui um gel, que ele já está diluído, né? Que também é muito fácil de absorver, de passar. Então, às vezes, a pessoa não gosta do muito oleoso. Tem também isso, toque, né? Principalmente pessoas e crianças com autismo, que tem essa questão, né, da sensibilidade mais aflorada. O gel, ele é mais geladinho, então não fica aquele oleoso, né, igual o óleo. E aí a gente tem essa opção do gel, né, ou do creme para colocar. Muito interessante, várias formas de uso. E aí eu acho que alguns cuidados que também vale a pena a gente colocar, né? Toda vez que falam em gel, em creme para fazer essa diluição, seriam aqueles que a gente chama de creme base, gel base. Então ele é neutro, ele não tem componente nenhum. Então também tomar um cuidado, né, antes de usar, eu tenho um creme que eu utilizo, um hidratante cheio de componente, cheio de cheiro, e faço a diluição de um óleo essencial, tem interação, né? A gente vai ter tanto a questão da segurança prejudicada e do resultado também. E daí é importante saber como que vai ser utilizado, se é massagem ao corpo inteiro, se é só uma região do corpo, né? Então a diluição ela tem aí uma amplitude, né? Então qual é o máximo de porcentagem que a gente vai utilizar? Então tem todo um protocolo específico, sim, né? Eu acho que isso é legal. E uma coisa que você falou, que eu escuto muito das pessoas, e eu achei muito interessante, é com relação ao spray, né, no travesseiro. As pessoas pingam direto o óleo no travesseiro. Isso é ruim, porque daí quando você está dormindo, ele pode ter contato com a pele, e a gente não faz isso direto. Pode manchar, né? Tem as questões até estéticas ali do material do travesseiro, isso. Mas também a questão, novamente, de segurança, porque não é legal ter esse contato, né? E associar a higiene do sono, que também é algo bem interessante. Bem interessante. E assim, para finalizar esse assunto de formas de uso, né, em sala aqui, em consultório, tem também os banhos de imersão,
né? A massagem que você mencionou, que é a massagem terapêutica, é diferente de uma massagem relaxante de spa. É utilizado manobras? Sim, mas é estimulado pontos com a aromaterapia, então é sensacional. E também as compressas, né? Então, dependendo da situação que a pessoa traz, a gente trata ela aqui com compressas também. Bacana, você trouxe a compressa, né? E aí uma das questões, a diferença, por que usar o óleo e o gel, além dessa questão da preferência, né? Sim. Mas o gel, por exemplo, a gente utiliza muito para dores musculares, dores pós-exercício, né? Com óleo essencial. Então, gente, é muito interessante, vale a pena conhecer, né? Muito bacana. E aí, eu acho que, né, a gente já falou aí o que como que é a consulta, como se determina aí esse óleo, como que chega, né, a utilização desse óleo, já exemplificamos, já falamos da forma de uso. E aí eu acho que é legal também falar um pouquinho quais são os cuidados que as pessoas devem ter ao utilizar esse óleo, ao comprar esse óleo, né, que vale a pena a gente discutir um pouquinho. Bom, começando pela utilização do óleo, para puxar até o assunto que a gente falou do óleo puro na pele, né? Então, nunca utilizem óleo puro na pele, nunca tomem óleo essencial, ingestão de óleo. Existem alguns profissionais médicos que prescrevem, mas aí é um profissional médico, ele sabe o que esse paciente pode ingerir, porque, gente, nós temos nosso suco gástrico. Né? Primeiro que com a interação do suco gástrico com o óleo já vai mudar o resultado do óleo, porque ele já vai entrar em uma interação com um líquido que não é um óleo carreador para manter o efeito dele terapêutico, então já vai mudar aí o resultado, né? Segundo, que se você pega um paciente que tem uma gastrite muito forte, úlceras estomacais, né, e até mesmo uma neoplasia, você vai piorar o quadro desse paciente, né? Porque a gente está falando do óleo essencial que é 100% puro. Existem óleos que precisam de quilos e quilos por exemplo, óleo de rosa, né? É quilos e quilos de pétalas de rosa para você fazer 1 litro de óleo. Então, assim, a concentração é extrema. Então, essa mesma concentração não é interessante você ter contato com a sua mucosa, que é sensível demais, né? Outro fato da pele. Então, assim, cada pele também é de um jeito, tem peles mais sensíveis, tem peles de idosos, por exemplo, que já estão sensíveis por causa do sol, ou se ele tiver uma diabetes, né? Mesmo quem não tem pele sensível, né? A gente nunca sabe qual vai ser a reação, é igual medicamento, né? Lá na bula tem contraindicação. Se for alérgico, não toma, mas você não sabe se você é alérgico, aí você vai na sorte, né? E toma e deu tudo certo. O óleo essencial também é assim. Pode causar, sim, uma alergia, mas a gente entende que ele é aí dentro de um 100% de seguro quando a gente faz uma diluição, quando a gente entende se esse indivíduo tem alguma doença e a gente prescreve. Agora, imagine esse óleo puro, em alta concentração, direto numa pele que já tem aí uma dermatite se arrastando há anos. O que vai acontecer? Vai ter a dermatite, né? Então pode ter alergias graves, lesões sérias, pode causar náuseas, muitas dores de cabeça, tá? Então pode sim ter grandes problemas aí se não for usado corretamente. Bacana. E para dar um exemplo, eu já tive casos de escutar e de ter também no consultório de pessoas falando: mas é erva doce e eu tomo chá, eu só estava tomando uma gotinha do óleo. É importante a gente saber que, assim, quando a gente usa o chá, a gente está utilizando uma parte da planta que tem outros fitocomplexos, tem outros compostos e não somente o óleo essencial. Quando eu estou usando óleo essencial, é como se eu estivesse tomando 20 xícaras no mesmo chá. Para mais até, né? Dependendo da planta, né? Então, assim, é muito concentrado. É aí que está a grande diferença, né? De por que não fazer o uso oral. Super isso importante. Mesmo. E na pele, né? E na pele, exato. Então eu acho que foi essa pergunta, né, Vi? Isso. Da forma, porque não podemos utilizar o óleo puro. Isso. Né? E tem também tratamentos capilares que podem ser utilizados. Existem hoje shampoo, condicionador para tratamento de crescimento que utiliza óleos essenciais, mas eles estão diluídos no shampoo neutro base, que não tem outros compostos químicos para poder ter um resultado bacana aí.
Legal. E dentro dessa pergunta também, eu já antecipei aqui, né, a última pergunta ali, né, mas quais os cuidados que as pessoas também, falando em cuidado, para comprar? O que ela deve observar? Certo, verdade. Observar a procedência desse óleo, né? Hoje a gente tem muito fácil, o Google traz aí a informação se essa empresa realmente tem a Anvisa com a liberação da venda desse óleo, né, aqui no Brasil. Existem diversas marcas que têm procedência, porque são óleos que realmente puros, que não são diluídos, né? Porque existem os óleos que a essência, né? Então a essência não vai trazer resultado terapêutico, pode até ter um aroma bacana, você pode até utilizar para deixar sua casa perfumada, não tem problema nenhum, mas não para usar como terapia na pele, no travesseiro, borrifando, em gel, né? Então essência não, tá? Então óleo essencial é uma coisa, essência é outra. E daí a diferença até de preço. Diferença de preço, justamente. O óleo essencial, ele é mais caro, não tem jeito. Geralmente é vendido de 2 ml aí a 15 no máximo, né? Se não estiver errada, diversas marcas. Então existem aí marcas internacionais, marcas muito boas nacionais. Eu trabalho com marcas nacionais, eu acho bem bacana. É que tem alguns óleos, algumas plantações que depende do local, né? Local. É igual as frutas, os legumes, as verduras, né? Então tem planta que precisa de seca, outras que precisam de lugares montanhosos, outras que precisam de lugares chuvosos. Então tem óleos essenciais que vão ter aí um benefício maior se for de um outro país, com certeza. E aí também tem as espécies, né? Tem então, as por espécies, exemplo, a própria lavanda, né? Tão várias. Conhecida, né? Que Isso. não é uma lavanda só, né? São várias lavandas. A gente estava comentando do eucaliptus. Tem vários tipos de eucaliptos. Acho que poderia também falar um pouquinho sobre isso. Né? A lavanda, que é a mais famosa, né? Do óleo essencial. A lavanda merece um podcast inteiro também, né? Da lavanda, né? Eu não vou entrar muito a fundo os tipos de lavanda, mas existem a lavanda brasileira, a lavanda francesa, a lavandinha, enfim. E a lavanda é um óleo considerado seguro, tá? Ele é um óleo que foi descoberto aí o benefício da lavanda em si, nas guerras, né, quando os soldados estavam aí machucados e fazia a imersão da mão, das partes do corpo na água com lavanda e percebia que existia uma cicatrização muito mais rápida, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho da história da lavanda, tá? Mas assim, a lavanda é muito indicado para relaxamento, tá? Então, para casos de ansiedade, da insônia, para crianças muito agitadas, é indicado a lavanda. Mas aí eu trago aqui uma atenção para a lavanda, que eu acho isso importante, porque assim, a lavanda, para as crianças principalmente, né, para pegar no sono, induzir ao sono, pode ter um efeito rebote. Então, assim, quando você vai passar um óleo essencial para uma criança, é muito importante, né, entender ali todo o ambiente e fazer um teste também, tá? Então, é interessante você passar com um aromaterapeuta, né? Em vez de você ir lá fazer um investimento no óleo de lavanda, que é mais caro, de repente você vai no aromaterapeuta, pega uma sinergia com valor mais acessível, faz um teste no seu filho para ver se teve o efeito esperado. Tá, e tem muitas mães aí que falam, eu passei óleo de lavanda e a criança não dormiu, ela ficou mais agitada. Então, porque para esta criança, para o organismo dessa criança, não traz o efeito necessário para o relaxamento. Vai trazer os outros benefícios, tá? Cicatrização, enfim, mas para o relaxamento não. Então aí se a gente faz um teste, não corre esse risco. E aí existem outros óleos para substituir, para indução ao sono, né, para relaxar uma criança. Tem a camomila romana, né, tem o óleo de laranja doce, que são os 3 mais indicados aí de forma segura para as crianças, tá? E é interessante a gente falar um pouquinho aqui da questão das crianças, porque assim, a gente começou falando, explicando um pouquinho o que é aromaterapia. Então, que tudo começa quando a gente faz essa inalação. E lembrem, né, assim, mas eu fiz em massagem, eu não fiz inalação, mas quando você está fazendo massagem, você está inalando, né? Então, assim, em qualquer forma de uso, a inalação está presente. E tudo que a gente inala, além de ir para o sistema límbico lá no cérebro, ele também vai para o pulmão.
Nossa capacidade respiratória como adulto é uma, a da criança é outra, então é bem pequena. Então, assim, muito cuidado com o uso no difusor, onde tem no ambiente tem criança, tem até os bichinhos, né, os animais de estimação também. Sim. Por quê? Porque a minha capacidade respiratória aguenta X gotas, a da criança não. Então, o que para mim é legal, para a criança pode ser uma quantidade exagerada e trazer até aí prejuízos, né, esses efeitos adversos. Então, por isso que eu acho que é super legal você falar, né, essa questão do efeito rebote pela própria planta e até mesmo pela condição da criança fisiológica, né? Então, Sim. bem interessante. Imagina você vai tratar uma criança com TDAH, ela já tem uma agitação maior, e aí dá um efeito rebote nessa criança, ou você usa uma quantidade muito grande, vai piorar o que você já quer controlar, né? Então, aí vai colocar a culpa no óleo essencial, e na verdade não, é a forma de uso, a orientação, né, como foi utilizado. Não, bem importante, bem interessante colocar isso, assim como também, né, gestante, lactante, isso, um idoso, ponto bem importante, né? tá? Não é que gestantes não podem utilizar, fazer benefício dos óleos, podem e devem, com auxílio de um profissional. Então existem óleos para ajudar em náusea, quando essa gestante traz aí muita náusea, na gestação, azia, né? Então além da consulta com uma nutricionista para auxiliar aí na alimentação, dessa gestante, o óleo essencial é a mesma coisa, né? Então, pode ser que um óleo essencial estimule o aborto, porque ele é em alta concentração, então não pode sair utilizando. Mas tem óleos essenciais maravilhosos que vão trazer um bem-estar, uma qualidade de vida para essa gestante, mas tem que fazer a consulta com um profissional. Temos muitos estudos científicos no momento do parto, né? Sim. E aí eu acho que também é interessante porque muitas vezes até a equipe médica, a equipe toda, né, que participa do parto e até a própria gestante que leva, eu gostaria de levar isso para o meu parto. Eu já vi casos, né, e por isso novamente a orientação de colocar o difusor, né, no ambiente lá onde vai acontecer o parto. Principalmente parto natural. Isso. Só que esse também é um cuidado. Se a gente está falando que se eu vou tratar a gestante, né, o momento do parto da gestante, a forma de uso, a gente tem que pensar também. Então, talvez um difusor que vai acalmar a minha gestante não tem que interferir no médico. Não pode dar sono no médico, Exato. né? Porque ele tem que ter foco para fazer o procedimento. Exato. Então eu já tive casos, né, relatados de que, assim, nossa, a enfermeira passou muito mal com aquele óleo. Então, assim, a forma de uso para acalmar a gestante é importante também naquele momento. Então, assim, novamente, né, como que vai ser utilizado, né? Não é simplesmente, escolho esse e tá tudo certo, não. Qual é o óleo, a forma de uso, então bem legal a gente trazer essa discussão também e esses relatos, né, da prática do dia a dia, né? E aí a gente já falou um pouquinho até dessa contraindicação, né? Mas se você quiser trazer um pouquinho mais. Queria falar um pouco do eucalipto globulus, que é um óleo muito utilizado e indicado aí por algumas marcas, né? Principalmente nessa época de inverno, tempo seco. Por quê? Rinite, sinusite, resfriados, tá? Então, as pessoas começam a utilizar à torta e à direita o eucalipto, muitas vezes pingando direto na mão, né? Com a promessa de que vai curar a sinusite e não vai, não é assim que funciona. E também para as crianças, né? Nessa época do inverno. Então, assim, existem compostos químicos dentro do óleo essencial e não é porque eu falo de químico que não é natural, né? Então, compostos químicos naturais da planta. E existe um composto que é 1,8 cineol, que ele é extremamente forte, estimula demais, assim, para crianças, idosos e pessoas que estão dentro de uma doença ali, né? Uma pneumonia, uma asma ali em curso, em crise. Então, assim, não é. Existem outros eucaliptos que têm 1,8 cineol em baixa quantidade. E aí sim é bacana de passar para uma criança, uma pessoa que tem uma doença, porque aí não vai estimular tanto um pulmão que já está prejudicado naquele momento, né? Ele já está mais fechadinho, com uma dificuldade de respiração. Então, assim, se você passa o eucalipto globulus para uma criança, ela pode ter uma piora, né? Baixar uma saturação. Então, é muito importante
essa atenção para o eucalipto globulus, tá? Bom, e aí falando do eucalipto, né, existem outros mais seguros assim para criança. Então, quando eu vou prescrever ali para o uso num difusor, por exemplo, o radiata, que tem o cineol baixa concentração, é mais tranquilo, uma gotinha no difusor ali, a criança fica exposta a 1 horinha, já é o suficiente para ajudar na respiração, para abrir o brônquio sem prejudicar, tá? Muito legal, isso é uma dica muito importante e acho bacana, né, Nath, até você trouxe uma questão bem legal, que é falar de vários tipos de eucaliptos, né, então a gente tem aqui pelo menos 3 aqui que é, né, mais utilizados, mas são tudo eucalipto, mas de espécies diferentes, tá? Eu acho legal a gente trazer também um exemplo do alecrim, que é a mesma planta, então é a Rosmarinus officinalis, mas de acordo com a forma de extração, ele vai ter um quimiotipo diferente. O que é isso? A gente tem também 1,8 cineol, num quimiotipo de alecrim, que a gente utilizaria muito mais para essa parte respiratória, sim, mas a gente tem um alecrim com quimiotipo cânfora. E aí é outro composto, né? Então a cânfora, ela tem um caminho, ela pode até trazer um efeito para a parte respiratória, mas a gente indica muito mais para foco e concentração. Então você entender também, o público geral vai entender isso? Não. Eu vi lá alecrim, eu vi lá eucalipto, eu estou comprando, ouvi falar que é legal. Então, novamente, assim, esse conhecimento é importante para poder fazer a prescrição de forma adequada, né? E eu acho que bem legal esse exemplo do eucalipto, trazendo duas situações diferentes, né? E plantas com nomes diferentes que muitas vezes as pessoas não sabem que fazem parte da mesma família, né? Exatamente, então é importante aí, acho que deu para a gente mostrar o quanto é importante o estudo e estar acompanhado de um profissional que saiba tanto aí de aromaterapia para te ajudar, né? Nath, eu acho que seria legal também e importante discutir um pouquinho como que funciona o tratamento, né? Então, cheirei, né? E já é automático, é imediato? Qual a diferença, de repente, se o meu objetivo é mais emocional ou é mais físico? Como que funciona? Certo. Bom, falando um pouco de cunho emocional, né? O óleo ele vai ser absorvido e vai fazer um efeito de 2 a 20 minutos. Então, de 2 a 20 minutos que vai rolar o efeito no seu corpo, seja para qualquer fim, tá? Mas aí, se for algo para relaxar, passei um estresse no trabalho, estou nervosa, pré-prova, você já vai sentir um efeito de relaxamento, tá? Um soninho, igual a gente falou da gestante ali na hora do parto, né? A enfermeira, enfim. Agora, para comportamentos físicos, para questões físicas, né? Vou dar um exemplo do autismo. Então, o autismo é utilizado a aromaterapia para ajudar no comportamento. É uma questão, é uma condição que a pessoa já nasceu. Então não é igual a um estresse que você passou naquele determinado momento. Então a gente sempre fala que o mínimo é 30 dias de uso constante, diário. Né? Não é pular um dia, não, é todos os dias. Tá? E óbvio, tem crianças que com 15 dias já traz aí um resultado legal, mas aí vai depender do organismo dessa criança, da sensibilidade que ela tem para absorver essas moléculas, né? Então a gente sempre trabalha com um mínimo de 30 dias e aí um máximo de 3 meses para trazer um retorno desse tratamento. A mesma coisa para uma pessoa que está em depressão a longo tempo, né? Doenças de pele ou doenças físicas que já está aí há longo tempo tratando, por exemplo, comorbidades como uma diabetes, a gente sabe que não vai curar, mas a gente consegue ajudar esse paciente no comportamento, né, na compulsão dele aí pelo alimento, pelo açúcar, ou até mesmo ajudar a diminuir aí um pouco esse nível de açúcar no sangue. Mas é um uso de constante, é igual ao exercício físico, precisa ter. Mas é importante também dizer que você tem que utilizar para determinado fim, né? Aquela doença, aquela situação. A aromaterapia não é remédio, mas ela age como um remédio natural. Então você não vai todo dia você não vai todo dia
utilizar o óleo de lavanda para ficar calmo se hoje você tá calma, você tá bem. Não tem necessidade, porque aí quando você estiver nervosa, não vai ter o mesmo efeito, né? Então, assim, é para aquele determinado fim, para aquela determinada doença, para aquele determinado comportamento. Então, precisa de prescrição. Acho legal isso que você está falando, Nath, porque assim, tudo vai depender do meu objetivo, né? Então, assim, todo tratamento tem um objetivo. Então, né, você trouxe, se eu já estou calma hoje, não há necessidade da lavanda. Perfeito, né? Se eu estou fazendo, né, se eu estou num momento difícil e isso está afetando o meu sono, talvez o uso do óleo essencial para o sono vai ser naquele período para que você acalme, para que você consiga dormir, mas você precisa investigar o porquê que você não está dormindo, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, e falar do tempo de tratamento aqui, de como funciona um tratamento de aromaterapia, é fundamental para entender que pode ser rápido, mas pode ser mais demorado. Eu estou fazendo um ajuste porque é agudo ou é uma situação crônica, então muito bem colocado, acho que isso é importante. Eu acho que é isso mesmo, em resumo, né, um resumão, porque o assunto ele é muito complexo e tem inúmeros óleos aí a serem falados, mas eu acho que deu para explicar um pouco, né, dos principais óleos mais falados e que não é tudo isso que às vezes algumas marcas impõem, e também dos cuidados a serem tomados, né, Vi? Eu acho que deu para entender aí um pouquinho, né, o que é a aromaterapia, como se utiliza a aromaterapia, os cuidados, a importância, e para quem não conhecia, buscar mais, e para quem já conhecia, ficar mais apaixonado e continuar aí essa busca por conhecimento. Estou muito feliz da gente retomar o podcast com esse assunto maravilhoso, com um assunto que te encanta, com um assunto muito bacana, e em especial com uma pessoa em que eu confio, uma pessoa que trabalha muito bem, com responsabilidade e o conhecimento aí para isso. Muito obrigada por fazer parte aí, né, desse projeto, por ter aceitado o convite, em discutir um pouquinho sobre esse tema, tá? Muito bacana, muito feliz com isso, tá? Obrigada. Se quiser falar um pouquinho sobre você, né, do seu trabalho, divulgar um pouquinho. Obrigada a você, Vi, pelo convite. É muito importante, eu fico muito feliz em levar a informação, né, porque é isso, a aromaterapia também é uma terapia integrativa dentro do meu trabalho que ajuda a pessoa a se autocurar, se olhar, né, entender como funciona o seu organismo, né, diante do que a natureza tem e que a gente já tem no mundo, né? Não foi nada criado pelas nossas mãos, e sim pela mão de algo maior, né, do Criador. Bom, eu sou terapeuta naturopata, eu atendo em uma clínica presencial em São Paulo. O meu Instagram é @terapeuta.nataliamonés, quem quiser seguir, tem bastante dica de outras terapias também, que a gente pode até trazer aqui. Sem dúvida. E também atendo de forma online a partir da anamnese, porque às vezes as pessoas estão em outro estado, então eu faço essa consulta e as prescrições necessárias, forma de diluição, tempo de uso, tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue fazer de forma online também. Então quem puder, quem não puder estar presente, tem a opção, né, de usar a tecnologia para isso. Maravilha. Muito obrigada por vocês escutarem ou nos assistirem e nos acompanharem, tá? Então, o Grão de Mostarda agradece, um grande abraço, abraços aromáticos e até a próxima. Até a próxima.